Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Sagrado. Hoje estaremos na presença de Isabelle Cidral e Laura Fernandes para discutir um pouco sobre o cristianismo. Então vamos lá. Beleza, como sabemos, vocês são de grande conhecimento sobre o cristianismo. Poderia me dizer quais as principais manifestações de fé que tem? As principais manifestações de fé do cristianismo incluem a crença em um único Deus e Trino, Jesus Cristo como Salvador, a Bíblia como Palavra de Deus, a oração, Eucaristia, batismo, confissão, caridade e amor ao próximo. Essas são algumas das principais manifestações da fé do cristianismo. Bom, e sobre os mitos? Muitos dizem que existem, outros não, e alguns até inventam. Poderia me contar sobre um deles? O cristianismo, como religião monoteísta, ele não possui uma tradição mitológica tão rica quanto as religiões politeístas, como a grega e a romana, mas existem algumas histórias e relatos que poderiam ser considerados como mitos dentro do cristianismo. Por exemplo, a história da criação do mundo e do homem, descrita no livro de Gênesis, da Bíblia. Outro exemplo é a história do dilúvio, também descrita no livro de Gênesis. No entanto, para os cristãos, essas histórias não são vistas simplesmente como mitos, mas sim como relatos históricos e teológicos que transmitem verdades fundamentais da fé cristã. Assim, embora existam elementos míticos no cristianismo, a religião em si não é considerada uma tradição mitológica. Dentro do cristianismo existe uma grande diversidade cultural. Explica um pouco mais sobre. O cristianismo é uma religião global com seguidores em todo o mundo, e como tal, há uma grande diversidade cultural dentro da religião. O cristianismo é composto por várias denominações que diferem em suas crenças e práticas religiosas, como a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e as igrejas protestantes. Também existem diferenças nas práticas e costumes entre os cristãos de diferentes regiões do mundo. Por exemplo, a celebração do Natal pode ser comemorada de maneiras diferentes em diferentes países, com algumas tradições culturais sendo incorporadas nas celebrações. Essa diversidade cultural no cristianismo é uma indicação da ampla influência que a religião teve em todo o mundo, adaptando-se às culturas locais e influenciando as de volta. E possui muitas expressões ritualísticas? O cristianismo tem várias expressões ritualísticas, que são parte integrante da prática religiosa. Essas expressões elas podem variar dependendo da denominação e das tradições culturais de cada região onde a religião é praticada. Algumas das expressões ritualísticas mais comuns do cristianismo são o batismo, a Eucaristia ou Santa Ceia, a confissão ou penitência, a oração, o culto ou a missa, a liturgia e o calendário litúrgico. Essas expressões ritualísticas no cristianismo elas ajudam a unir os fiéis em sua fé e conectá-los com Deus, embora possam variar entre as denominações e as culturas locais. Todos têm em comum o objetivo de ajudar os fiéis a se aproximarem de Deus e aprofundarem sua fé. Como grande maioria das religiões, elas possuem formas de festejar importantes fatos ocorridos. Quais são essas festas cristãs? Então, algumas celebrações importantes para os cristãos são o Natal, que ocorre no dia 25 de dezembro, que celebra o nascimento de Jesus, a Páscoa, que é celebrada a ressurreição de Jesus, que ocorreu há 3 dias após a morte de Jesus, na Sexta-feira Santa. Pentecostes, que vem do grego significa 50 dias após a Páscoa, e é comemorada a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Sobre os símbolos, quais são eles e qual o mais importante? Temos vários símbolos, mas hoje eu vim falar dos mais usados no cristianismo, que são a pomba, o peixe, a cruz, pão e vinho. A pomba representa a presença do Espírito Santo. Já o peixe, antigamente, alguns cristãos usavam o símbolo para conversar com outros cristãos sobre Cristo, sem correr o risco de ser atacado ou perseguido. Uma curiosidade é que a palavra Iesous, que significa peixe em grego, forma a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A cruz retrata a morte de Jesus Cristo e é considerado um ato de amor para a salvação da sociedade. O pão e o vinho, representada na Santa Ceia, de acordo com os cristãos, o pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue de Cristo. E o mais importante seria o símbolo da cruz, pois, como eu falei, antes representa o amor de Jesus Cristo pelos cristãos. Gostaria de saber também quais são os rituais religiosos mais presentes. Entre os cristãos existem vários tipos de rituais, mas hoje eu vim falar sobre um.
O que eu escolhi foi a celebração do sacramento. O que é a celebração do sacramento, primeiramente? É o juramento que os cristãos fazem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns tipos de celebração de sacramento são o batismo, as confissões, Eucaristia, a crisma, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. E quanto aos aspectos, quais são os principais? Vim falar sobre os principais aspectos do cristianismo, que são: a religião é monoteísta, crença em um único Deus, crença na Santíssima Trindade, que é formado por Pai, Filho e Espírito Santo, religião que mais possui maior número de adeptos do mundo. O primeiro e mais importante mandamento da religião é amar a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia é o único livro sagrado que o cristão segue. Bom, então esse foi o podcast Sagrado. Muito obrigada, Laura e Isabelle, por terem aceitado o nosso convite de participação para conhecer um pouco mais sobre o cristianismo. Até a próxima!